Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 3 de abril. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. O desafio de proteger a vida e manter o emprego. Veja as oportunidades de trabalho diante da ameaça do coronavírus. A doença que assusta os idosos também atinge os mais jovens. Veja as histórias de quem venceu a Covid-19. O carinho vem de todos os lados. Doação anônima de flores emociona funcionários de hospital na Serra Gaúcha. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. E pouco mais de 20 dias, para ser mais preciso, 24 dias depois do primeiro registro de caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, nós já somamos 6 mortes. Hoje foi confirmada a morte de uma idosa de 92 anos, moradora aqui de Porto Alegre, estava internada aí no Hospital de Clínicas desde o dia 23 de março. A vítima tinha doença cardiovascular e neurológica crônicas. Infelizmente, não resistiu aí à violência desse novo vírus, da Covid-19. Essa senhora de 92 anos, moradora aqui da capital gaúcha. Vamos atualizar o mapa, enfim, a distribuição do coronavírus aqui no nosso território. Temos aqui confirmados, site da Secretaria Estadual de Saúde, 410 casos confirmados, 6 óbitos, acabamos de falar sobre isso. E Porto Alegre lidera 233 casos confirmados na nossa capital e um total de 59 municípios já atingidos pela Covid-19. Está aqui a distribuição, região metropolitana, Serra com casos também volumosos. Bagé aumentou, 18 casos já confirmados na região da Campanha, principalmente em Bagé. A região noroeste, a faixa noroeste, é a que menos registra casos da doença no nosso território, no Rio Grande do Sul. Como eu disse, 24 dias depois do primeiro caso, 410 confirmados, 6 óbitos. Lembrando sempre, gente, esses casos, há sim a sensação da subnotificação, porque os testes só são feitos em pacientes internados. Já há quase 2 semanas, somente quem está internado. As pessoas que estão com sintoma em casa, enfim, não são contabilizadas nessa estatística da Covid-19 aqui no território gaúcho. E 2 semanas depois do fechamento total do comércio, a oferta de novos empregos está bem prejudicada. E quem trabalhava de forma autônoma, sem carteira assinada, se virava, viu a renda quase zerar ou praticamente zerar. Mas nem tudo são más notícias. Nós vamos mostrar agora quem está contratando em meio a essa baita crise econômica. O salão de beleza da Márcia, na zona sul de Porto Alegre, está assim, vazio. O movimento, ele despencou, tá? Ainda depois do decreto, do governo estadual, que todos os estabelecimentos fechassem. A Tatiana é doceira e também ficou sem renda. Todas as encomendas foram suspensas. Com esse problema todo que estamos enfrentando do coronavírus, eu tive todos os meus eventos cancelados. Drama vivido também pelas diaristas. Há aproximadamente quase 3 semanas a gente está nessa luta, sem trabalho. O aluguel venceu dia 23. Apesar da escassez do trabalho nesse momento, vários setores considerados essenciais estão aumentando a demanda por novos trabalhadores. A Fundação Gaúcha do Trabalho, por exemplo, está com mais de 600 vagas abertas, principalmente em supermercados, farmácias, indústrias e instituições de saúde. Como as agências FGTAS estão fechadas, os candidatos precisam se cadastrar no site Emprega Brasil do governo federal. Mais oportunidades também em trabalhos temporários. Na agência Weekend BR, o número de vagas cresceu 30%. Atendimento, caixa, principalmente pessoal da logística também, auxiliar de estoque. Uma boa alternativa para os autônomos.
é um momento passageiro, né? Ela vai ficar na função 30, 60 dias. O Paulo Gabriel estava desempregado há mais de um ano e nesta semana começou a trabalhar na área de logística de uma rede de supermercados. Estou muito feliz de estar recebendo essa oportunidade. É uma situação muito complicada, então eu conseguir esse emprego num momento de crise desse é muito importante para mim e para as pessoas. Eu sei que está difícil, mas olha, a vontade de trabalhar do gaúcho e do brasileiro, essa aí é bem maior que essa pandemia toda que a gente está enfrentando. A expectativa fica para a semana que vem, quando enfim o governo federal deve sim liberar aquele auxílio emergencial de R$ 600 para os autônomos. Olha, deve atingir em torno de 54 milhões de trabalhadores que foram atingidos de alguma forma por esse impacto econômico da pandemia toda. Se tem um setor que segue a todo vapor, é o dos supermercados. Por quê? Considerado serviço essencial, né, gente? Não pode faltar alimento, não pode faltar itens de higiene, álcool gel, sabão para a gente higienizar as mãos em casa. E as medidas de higiene, falando exatamente disso, para proteger funcionários e clientes, são realidade em vários desses estabelecimentos, muitos adaptados para essa época de pandemia. A higienização foi reforçada. E para reduzir ainda mais o contato entre cliente e funcionário, esta rede de supermercados de Porto Alegre instalou agora placas de acrílico nos caixas. Tudo é válido. Tudo que você faz para evitar o contágio, o contato também, tudo é válido. É muito bom isso aí também. Quem tem mais de 60 anos, aproveita a primeira hora reservada para idosos. Hoje eu vim mais tarde porque eu fui me vacinar, a vacina para o H1N1. Este mercado de Canoas instalou uma pia no lado de fora para os clientes lavarem as mãos. Depois de passar então pelo lavatório, o cliente ainda faz uma medição da temperatura aqui bem na porta para poder ingressar no estabelecimento. Bom dia. Bom dia. Vamos ver como é que... Ó, deu 32,7, normal. Então a gente segue para as compras. Se estivesse alta, o atendente iria me encaminhar para um posto de saúde. Os funcionários usam equipamentos de proteção individual e ainda distribuem álcool nas mãos dos consumidores. Quando tem um lugar onde a gente pode entrar e se sentir segura, né? Eu acho que já dá mais uma sensação de alívio, né? E de esperança para vencer mais rápido. E para ajudar a população de baixa renda da região, o proprietário do mercado fez a doação de 1.000 kits de produtos de higiene. Porque o comércio local, o comércio da comunidade, ele só existe porque a comunidade também prestigia ele. Essa filosofia de trabalho que tem que contagiar realmente as comunidades gaúchas, as cidades, pequenas cidades, as metrópoles. Quem tem um pouco mais precisa ajudar os que estão na volta. E esse comerciante aí está de parabéns. Não só ele, os funcionários, né, de todas as redes de supermercado também estão se arriscando. Não são só profissionais da saúde, da segurança pública, os jornalistas que saem à rua para trazer informação mais apurada para você que está em casa. Lembrando, se você pode, fique em casa. Ainda é, e por um bom tempo, a melhor opção, a recomendação do Ministério da Saúde. Evite sair de casa durante essa época de curva ascendente do coronavírus. Precisamos todos tentar descer, quebrar essa curva para que o número de casos realmente comece a diminuir no nosso estado e também no nosso país. Falando ainda nisso, a Prefeitura aqui de Porto Alegre liberou uma boa notícia, a autorização provisória para que as novas áreas do Hospital de Clínicas possam entrar em funcionamento, gente, e atender os pacientes com a Covid-19. Os 2 blocos novos têm capacidade aí para receber até 105 leitos de UTI. Segundo o hospital, 10 leitos já estão prontos, outros 38 devem ser entregues até o fim de abril. E aí, com a abertura dessas alas, o prefeito Nelson Marquesan descartou, por enquanto, a necessidade de construção daqueles hospitais de campanha, daquelas estruturas improvisadas em espaços como ginásios ou estacionamentos, por exemplo. A obra do Clínicas já estava prevista desde 2016, teve dinheiro federal, enfim, todo um esforço, mas ainda não havia cumprido todas as exigências para a liberação do espaço pela Prefeitura. Por isso,
essa autorização provisória e emergencial para ter mais fôlego para enfrentar essa pandemia. Vale lembrar que o Clínicas é um dos hospitais com atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, dedicado aos casos graves de coronavírus aqui na capital dos gaúchos. Olha, sexta-feira sempre é dia dele, né? Já é tradição aqui no Segunda Edição. Da crônica do Pinheiro Machado, hoje ele gravou de casa, lá respeitando todas as normas de isolamento social dos grupos de risco. Contem agora com o talento de José Antônio Pinheiro Machado. Boa noite, Pinheiro. Olá! De repente, não mais que de repente, fomos derrotados pelo invisível, buscando refúgio nas nossas casas para fugir do coronavírus. Logo nós, civilizados, que acreditávamos poder tudo, donos do bem e do mal, capazes de devastar florestas, cruzar os céus com aviões fantásticos, ir à lua, construir máquinas insuperáveis para tudo. De repente, percebemos a nossa impressionante fragilidade. Um vírus, um simples vírus, foi capaz de nos derrubar em todos os sentidos. Um perigo fantástico à saúde de cada um de nós, pois ainda não sabemos como derrotá-lo. É um veemente aviso de que não podemos tudo. Somos apenas os mesmos frágeis e indefesos filhos daquele homem pré-histórico que, nas noites de tempestade, se escondia em cavernas, apavorado pela fúria dos elementos. E amanhã, no Anônimos Gourmet, para enfrentar essa barra, picolé de frutas e pizza de frigideira. Não perca! Voltaremos! É um privilégio para todos nós aqui convivermos com o José Antônio Pinheiro Machado. Realmente é um ser diferenciado no jornalismo gaúcho aqui do SBT. Destaquei ontem aqui no Segunda Edição. A polícia e o Ministério Público investigam um suposto esquema de advogados que estaria usando atestados médicos falsos para liberar os presos. Acreditem, porque realmente é verdade. Um apenado de Camaquã já teria sido, inclusive, solto por meio desse esquema todo e agora, adivinhe, considerado foragido da justiça. Acompanhe. As suspeitas sobre um possível esquema de atestados médicos falsos surgiram nesta semana. Áudios que circulam em grupos de WhatsApp mostram supostos diálogos entre presos e advogados. O plantão acabou de mandar uma decisão aí, um cliente lá de Camaquã respondendo um duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, mas bem feitinho ali, de diabetes. Em outra conversa, um suposto advogado faz a negociação. E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de 2 mil para fazer os pedidos de liberdade, né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né? E receptação. Todos eu consegui colocar em casa. A Polícia Civil está investigando o caso. No Ministério Público, o Núcleo de Inteligência analisa as denúncias. Isso coloca todo o sistema de justiça em certa fragilidade, faz com que essas pessoas se aproveitem de um clima de medo e de insegurança para colocar essas pessoas indevidamente em liberdade. Promotores de justiça redobraram a atenção em pedidos de soltura que alegam doença pré-existente do detento. Para que isso não possa servir de nenhum instrumento de impunidade, porque essa extensão ainda está sendo apurada, estarem sendo indevidamente beneficiados e colocados na rua, causando enorme prejuízo à segurança pública. Doutor Marcelo Tubino disse tudo, um enorme prejuízo à segurança pública. Acreditem, gente, está aqui, eu estou com o nome dele. Comarca de Camaquã, Michel Garcia Clopes.
ganhou a liberdade em função dessa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, foi solto e agora a Justiça mesmo do Estado reviu e pediu para que ele voltasse. Adivinha? Foragido. Foragido, não deu tempo. Picou a mula em menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Tentamos contato, eu liguei pessoalmente para o doutor Leandro Rossmann durante toda a tarde para tentar esclarecer isso. Ouvi o lado do advogado, que é aqui de Gravataí, não obtive sucesso. Tá o canal aberto aqui no Segunda Edição para o senhor se explicar se realmente esses laudos são falsos ou não. Tudo indica que são. Vários laudos, um esquema maior para a soltura desses apenados e muitos muito mais perigosos do que esse que está foragido agora. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho de Medicina afirmaram que estão tomando todas as providências para esclarecer o caso. Se os fatos forem confirmados, e tudo indica que sim, os envolvidos serão responsabilizados. A Secretaria da Administração Penitenciária organizou uma força-tarefa para fazer aí um pente fino nas liberações e separar o que foi do mutirão de progressão de pena e o que foi liberação por conta da Covid-19, dessa recomendação do Conselho Nacional de Justiça. São milhares de processos que serão examinados um a um. Esse pente fino precisa acontecer porque a sociedade não pode ficar em perigo. Olha, gente, essa é uma delas, né? Em meio a tanta notícia preocupante, soltura de presos por Covid-19, a gente tem que informar, né, que a nossa equipe tem se esforçado e muito para mostrar exemplos de solidariedade, exemplos positivos da gauchada toda, dos gaúchos. Você está vendo aí na sua tela essas rosas bonitas, essas flores, de uma ação que ocorreu no Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose, que fica lá em Veranópolis, cidade da Serra Gaúcha. A instituição recebeu de forma anônima uma doação dessas flores. Os funcionários, tá aí, o rosto no semblante deles, muito emocionados, fizeram fila para receber as suas flores. O objetivo foi justamente homenagear os profissionais que atuam, cuidando dos pacientes, da limpeza, no cuidado todo e que mantém o hospital funcionando. Se você tem alguma ação parecida, solidária, positiva aí na sua cidade, mande pra gente. Vale vídeo, vale foto, vale um relato. A gente vai atrás, a nossa produção está sempre apurando coisas boas. Envie pelo nosso Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, os relatos de quem passou, de quem venceu a Covid-19 aqui no nosso território. E ainda, o governo vai distribuir o medicamento para tentar combater essa doença. Saiba daqui a pouco que medicamento é esse. A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. E olha que notícia boa que reforça as nossas esperanças. O governo gaúcho recebeu 25 mil comprimidos de cloroquina para o tratamento de pacientes graves e hospitalizados com a Covid-19. A distribuição vai ser feita para os hospitais que demonstrarem interesse em usar o remédio. Mais doses devem chegar nas próximas semanas. A cloroquina, gente, ainda não tem a eficácia comprovada cientificamente contra essa doença, a Covid-19. Mas hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esse técnico que está à frente desse exército todo aí da saúde, considerou ainda frágil um estudo publicado pela revista The New England Journal of Medicine, que demonstrou resultados positivos no uso do medicamento. Mandetta está mais cauteloso, né? Agora é importante reforçar que a automedicação é altamente desaconselhável, é perigosa, gente, e que pessoas com outras doenças também precisam desse remédio. Por exemplo, aí lúpus, a questão da malária, questão da artrite, né? Questão aí da questão de articulações, também é um remédio usado para isso. Então, não seja inconsequente, não faça a automedicação. E olha, a cada dia que passa, a gente percebe os relatos dos gaúchos que foram contaminados pelo coronavírus, 410 hoje. Uma formanda em medicina de Lajeado resolveu contar a sua história com a Covid-19 para alertar que a doença também atinge jovens, saudáveis e que praticam exercícios.
Cádia Ferraz Câmpara tem 29 anos e fazia internato médico em São Paulo quando foi liberada para voltar para casa no início de março. Assim que chegou a Porto Alegre, começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19. Uma febre que não era muito alta e diarreia no primeiro dia. Eu demorei 8 dias para ter um outro episódio de febre e ao longo desses 8 dias, 7 dias, eu fiquei muito cansada, eu tive falta de apetite completa. A pressão do pai e do irmão, que são médicos, fez Cádia procurar o Hospital Moinhos de Vento. Foi quando ela descobriu que estava com pneumonia, mesmo sem apresentar problemas respiratórios. Já liberada do hospital, agora ela está em isolamento em casa. Que bom que eu mantive o isolamento, não contaminei ninguém, fiz o máximo para diminuir isso. E as pessoas precisam entender que contaminam, que varia muito de indivíduo para indivíduo a manifestação e pode agravar. Não é apenas uma gripezinha, foi uma internação difícil, tem todo o estigma da doença, as pessoas estão atendendo e aprendendo a atender. Do alerta para uma boa notícia. O casal de Ivoti, infectado durante viagem ao Oriente Médio, está curado da doença. Apesar do alívio, eles lamentam a perda do amigo e parceiro de viagem, o gerente do Sucos Petri, que não resistiu à Covid-19. A esposa dele comentou no grupo que ele viveu dias muito felizes desses dias que a gente viveu lá fora. Então isso serve um pouco de consolo nesse momento de dor. Luiz Alberto Anchal, de 60 anos, foi a terceira vítima do coronavírus no estado. Ainda durante a viagem, eles começaram a sentir os sintomas. Nos dizem, não vai dar em nada, né? Tu não sabe teu corpo como vai reagir, né? Essa necessidade, essa possibilidade de poder estar voltando ao convívio, dar um abraço, isso é gratificante. Que bom que estão curados. Olha, a gente encerra a segunda edição de hoje com uma história muito bacana. Uma vovó que completou 104 anos. Por isso, os vizinhos dessa porto-alegrense, a dona Irma Ramel, se reuniram em frente à casa dela, à janela do apartamento, e cantaram os parabéns. A ideia foi da síndica, porque a dona Irma mora lá há 40 anos. Vida longa, dona Irma, muita saúde para essa vovó aí de Porto Alegre. A todos, um ótimo final de semana. Baita sexta-feira. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.